Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pode. Aqui no Incol você pode. Bora lá para mais uma chamada, Aline? Eu vou fazer uma pequena correção, Juliana. Esse não é mais um episódio ou um tema novo. A gente está dando continuidade no impacto da IA e o novo mindset com a utilização da inteligência artificial. Então, o convidado de hoje, o pessoal já conhece. É isso aí, gente, desculpa. Viemos com a parte 2, hein? Porque vocês engajaram, certo? Exatamente. Então, Vai seja ser bem-vindo diferente. de volta, Rubão! Rubem Salles. Ou Rubão, né? Tudo bem, Seja Rubão? bem-vindo, Rubão. Tá bom. Boa Bom. tarde, né, para todo mundo, né? Nosso ouvinte está Nossos ansioso ouvintes, né? por essa parte 2. Bacana. Bom, então assim, vamos lá, Rubão. A gente falou um pouquinho, né, do começo ali, sobre toda a definição, sobre todo o contexto da IA, sobre toda a história que envolve isso, né? Entramos nos estágios, né? Falamos um pouquinho dos estágios. E aí acho que agora é a gente realmente recapitular um pouco desses estágios pro pessoal e entender ali como vai tá andando essa transformação digital que a IA tá trazendo. Tá E- claro, pode falar. E digo mais, né? Uma das perguntas que ficou no ar do nosso último episódio é: a gente viu a evolução da IA e ela era, né, num período até o momento atual, utilizada para coisas específicas, né? Ela tinha especificidades. Eu quero construir um texto, eu quero analisar um texto, eu quero trabalhar em uma imagem. Como é que a gente converge? Qual é o cenário atual da inteligência artificial? Bacana. Então, eu fico muito feliz de estar de volta aqui com vocês, né? Espero que atender as expectativas dos ouvintes, né, do Pod. E vamos lá, né? A gente falou sobre os estágios da IA, né? Lá atrás, as máquinas reativas, né? O primeiro estágio, onde a gente trabalhou bastante as tarefas repetitivas e automação dessas tarefas. A IA já faz isso, né? A gente passou a trabalhar uma outra característica, era a IA com memória limitada, né? Então, eu leio bases de dados antigas, massas de dados, e a partir dessas massas de dados, eu começo a fazer predições, né? Era um outro estágio. Atualmente, a gente está num estágio que a gente chama de teoria da mente, né? Que é um estágio em que a gente continua usando algoritmos de leitura de massa de dados, né? Machine Learning, Deep Learning agora, né? Algoritmos de Deep Learning que começou a resolver muitas coisas legais de maneira muito, muito assertivas, né? Quase tudo que é feito com Deep Learning hoje é feito com um alto padrão de qualidade, né? Então, hoje, o Deep Learning resolve o estado da arte em quase todos os problemas que a IA pretende se resolver com a IA, né? Então, a gente está nesse momento hoje da teoria da mente, que é a gente usar mecanismos que vão simular a forma como o nosso cérebro funciona, a partir de conexões com redes neurais, de algoritmos de Deep Learning, os transformers, né, que a Google criou, e a evolução disso. Esse é o momento atual. E logo no futuro próximo ali, a gente também, no próximo estágio, é o estágio do autoconhecimento, que é o estágio da singularidade, onde a gente vai ter a IA num nível de desempenho supostamente superior ao do ser humano. É onde a gente chama de singularidade, o auge da IA. A IA superando o conhecimento da inteligência humana. É isso. Então, atualmente, a gente está num momento da teoria da mente, onde as IAs conseguem reproduzir o funcionamento do cérebro humano. É isso. Tá? Com relação à sua pergunta, né, aquela questão colocada por você, Aline, realmente, até um tempo atrás, vamos chamar ali de 2012, 2013, não é tão, é recente até, né? A gente realmente tinha, para cada problema específico, que treinar uma IA. Então, eu vou resolver um problema de texto, eu quero ler um texto. Eu tinha que treinar uma IA para ler texto. Aí eu quero analisar um vídeo, ou achar uma figura, uma imagem. Eu tinha que treinar uma imagem, eu tinha que treinar uma IA específica para aquilo, né?
eu quero fazer um som diferente, criar um áudio, criar uma música, criar um som. Eu tinha que treinar uma IA com aquele específico objetivo. Treinar IA para gerar um som. Eu tô no Spotify, eu tô no Netflix. Eu tinha que treinar uma IA para ver gosto e essas coisas todas. Isso realmente aconteceu muito até o evento dos Transformers, que a Google lançou aí em 2016, 2017. Né? O que é o Transformer? Transformer, para a gente só Era a minha contextualizar, pergunta. O que é Transformer? para a gente contextualizar, né? Os Transformers são tipos de Deep Learners. São algoritmos, são melhorias, algoritmos são arquiteturas de Deep Learning. Algoritmos que vão reproduzir de maneira mais profunda, com mais camada de profundidade, a análise dos dados que ele está tratando. Tá? Isso faz com que os Transformers fossem adotados pela comunidade como a próxima evolução do Deep Learning. E, atualmente, ela é a base, ela é a evolução para muitas linguagens de processamento natural que tem hoje no mercado. Por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT, né? Generative Pre-Training Transformers. Então, ela é, na verdade, uma evolução do conceito de Transformers, ou dos algoritmos de Transformers, criado pelo Google. Então, olha que legal. Hoje, no ChatGPT, vamos usar o ChatGPT como exemplo. O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Cloud. Hoje, essas linguagens, que são evoluções de Transformers, elas centralizaram num único modelo a solução de vários tipos de diferentes problemas. Os especialistas. Eu tinha antigamente o especialista de texto, o especialista de som, o especialista de imagem, né? E hoje não. Hoje, com os Transformers, com a evolução da tecnologia, dos algoritmos, eu estou centralizando tudo isso num único lugar, num único algoritmo, num único modelo. Né? E a isso a gente chama de convergência. Eu estou convergindo várias tecnologias, vários problemas, várias resoluções de problema num único lugar. Né? E essa convergência é bem legal, porque ela vai levar a gente, que a gente chama de IA geral. E o que é uma IA geral? Quanto mais geral ela for, mais tipos de problemas diferentes ela consegue resolver. E combiná-los, né? E combiná-los. Combinar soluções, né? Que é o poder do ser humano. Exatamente. Quando tá em conjunto, né? Só que aí vai ser uma única coisa, uma única entidade fazendo todo esse combinado. Isso. Então a gente está ingressando no mundo da convergência no que se refere a várias tecnologias que eram usadas antigamente, convergindo para o único modelo, e esse modelo capaz de analisar, tratar, resolver e propor soluções para coisas diferentes. Muito louco, né? Porque a gente partiu da IA, que era análise dos dados, aí a gente foi para o Deep, e aí a gente chegou na generativa, onde a gente começa a criar coisas, e agora a gente tem a junção dela com suas especificidades. Resolve qualquer coisa, é um troço bem poderoso. A IA generativa, né? Ela caminha, né, para esse mundo da convergência, né? Onde o único núcleo, o único algoritmo, o único modelo treinado consegue resolver vários, de maneira satisfatória, e até em alguns casos no estado da arte, vários problemas que o ser humano trata hoje. Alguns até fora da capacidade do ser humano. Como analisar, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui de contabilidade, por exemplo. Eu consigo analisar vários balanços, vários demonstrativos de resultados. Em segundos, eu consigo dar uma análise que um contador faria em semanas. Então, isso é caso real. A gente consegue fazer isso na Queston. A gente consegue fazer trabalhos de análises preditivas, dizendo situação de contábil, situação financeira de uma empresa, em clique.
Coisas que anteriormente a gente precisaria de um especialista fazendo isso. Então a gente conseguiu atingir o estado da arte, né? Usando. E aí vai outras coisas, né? Tipo, a gente consegue ler um atestado médico que não tem padrão nenhum. Cada médico faz o seu atestado de maneira diferente. Sim. A gente consegue ler um atestado e saber se o atestado é válido, se não é, se o atestado ele está condizente com o CID que está lá, se aquele médico pode ou não emitir aquele atestado daquela forma. Então, um trabalho que era feito por um ser humano qualificado, né, que tinha que entrar, analisar. Veja que aí não é um trabalho repetitivo somente. É um trabalho que envolve uma inteligência em que cada vez que ele lê um atestado diferente, mais autônomo, mais inteligente o algoritmo fica. Então, isso já é realidade. Não é que a gente está propondo alguma coisa que vai acontecer daqui a um tempo. Não, isso já existe, 2, 3 anos implantados. Aí é a diferença, né? A gente fazia isso treinando um algoritmo específico. A gente fazia isso há 2, 3 anos atrás, treinando um algoritmo específico. A gente treinou o algoritmo para fazer isso. Às vezes Hoje, até sem nós estamos saber, né? substituindo esse algoritmo por uma IA generativa. E qual o poder disso dentro de uma empresa, né? Porque às vezes você tratava isso para um segmento ali específico, para um negócio de uma área específica, você citou até a contabilidade. Mas quando esse poder de análise dos resultados contábeis e você olha também para o seu negócio, ela consegue, inclusive, com qualidade, né, com cenários satisfatórios, de propor mudanças operacionais. Claro, com certeza, Aline. Não só nesse ponto, na questão da assertividade das análises, mas também não só a qualidade e a assertividade das análises, mas também a produtividade em que eu consigo fazer isso, a performance que eu consigo desenvolver isso, né? Então, eu consigo desenvolver isso num tempo muito mais rápido e desonerar o profissional para fazer coisas que agregam mais valor para a empresa. E aí, Aline, nessa questão da gente tá falando aqui que as IAs, por exemplo, né, esse algoritmo que nós criamos, e de uma certa forma, ele está substituindo o trabalho que uma pessoa estava fazendo lá, né? E agora tem um cenário interessante na evolução da humanidade, da sociedade, que é essa relação do capital e do trabalho, né? A gente já viveu isso lá atrás, na Revolução Industrial, na primeira vez que a gente quebrou, né, os paradigmas, né? A tecnologia vai tirar o emprego de todo mundo, como a sociedade vai sobreviver. A gente já viveu isso lá atrás, na Revolução Industrial, né? Agora, o conceito de capital, para a gente equalizar todo mundo, né? Capital, na verdade, é dinheiro, é investimento, é máquina, é tecnologia, que a gente agrega para o ser humano poder executar o seu trabalho. O ser humano faz transformações a partir do capital. Então, eu coloco dinheiro, eu coloco equipamento, eu coloco processo, eu coloco tecnologia, para que o ser humano consiga ter maior produtividade na execução do seu trabalho, que é a mudança, a transformação de um conjunto de entradas que ele recebeu no objetivo que ele quer gerar. Então, eu quero gerar eu quero criar uma caneca, eu tenho insumos, tenho todo um processo que eu recebo, todas umas entradas, a matéria-prima, tem todo o processo para ser seguido, tem toda a produção artesanal que era feita antigamente para fazer a caneca. Então, um cara conseguia produzir uma caneca em 1 hora. Com a Revolução Industrial, a mesma pessoa usando uma máquina, né, aí entrou a máquina. Uhum. A automação daquele processo, a industrialização daquele processo que era feito manual. Então, aquela mesma pessoa recebendo um investimento, um capital diferente, que é a máquina, conseguia aumentar a sua produtividade no trabalho. Porque agora, eu, usando a máquina, consigo produzir 100 canecas no mesmo período que eu produzia uma caneca. Agora, o que acontece de diferente atualmente, né, com a nova transformação, que é o uso da IA para executar o trabalho que o ser humano vem executando, é que antigamente, na Revolução Industrial,
essa velocidade era muito menor. A gente trabalhava a gente atuava numa natureza de trabalho diferente. Trabalho manual. Eu tiro o trabalho manual de fazer o artesão que fazia a caneca é feita pela máquina. Né? Então, era o trabalho manual sendo substituído por uma máquina. Né? Hoje, com a IA, a gente tem um tipo de trabalho totalmente diferente. O intelectual. É um trabalho repetitivo, mas ele é intelectual. E não é só o trabalho repetitivo. O trabalho repetitivo, a IA já substituiu. Agora, esse trabalho, por exemplo, que nós estamos falando de analisar um atestado médico. Se aquele atestado tem ou não, ele é não válido. Se ele tem sintomas de fraude. Isso já é um trabalho intelectual. Que um ser humano tem que estudar alguma coisa para poder tomar uma decisão. Ele tem que saber o que é um CID, ele tem que saber quais as doenças que aquele médico pode prescrever, quais CIDs aquele médico pode prescrever na especialidade dele, se aquele tempo de afastamento é condizente com o CID ou não. Isso não é qualquer pessoa que faz. Tem que estudar para aquilo. Sim. A E gente, esse- por exemplo, sem ser da área, não Não conseguia conhece. não conseguiria avaliar isso. E a gente consegue fazer isso num tempo muito, muito, mas muito pequeno. Entre o sujeito tirar a foto do atestado dele, lá na ponta, e a gente avaliar, guardar a imagem no sistema, na pasta dele, e armazenar todos os dados dentro do banco de dados, a gente demora 1 minuto e meio, 2, se demorar muito, com todas essas análises. Então, o sujeito está lá no Maranhão, lá no norte do Maranhão, lá no norte do Brasil, e ele tira uma foto e aqui no sul ele recebe isso e trata aí. E antigamente não. Antigamente tinha que mandar lá para a unidade de trabalho, a unidade de trabalho mandava para uma centralizadora, a centralizadora mandava para uma regional, a regional mandava até chegar aqui em São Paulo. E aí, quanto tempo se passaram? A gente falava quando a gente tinha um atestado, a gente tinha que ir lá no DP, deixar o atestado físico no DP. E tem muita Quantas gente que é vezes- assim ainda. E a gente já tem esse algoritmo lá funcionando, né? Entendeu? Então, esse é um exemplo da diferença do que aconteceu lá na Revolução Industrial do que está acontecendo agora. Por exemplo, analisar um balanço. Não é um trabalho comum, repetitivo. É um trabalho de cognição que um contador, uma pessoa que gosta de contabilidade, tem que ir lá estudar contabilidade para fazer isso. Só que esse cara vai perder o espaço dele para a IA. Ou a IA vai ser um assistente para ele fazer isso. Ele vai ter que fazer outra coisa. Porque essa parte aqui, a IA vai ajudar ele a fazer a análise. Ela vai fazer a análise para ele. Já faz. Ele vai aproveitar que ele ganhou esse tempo para poder se requalificar e usar essas informações para gerar novos ganhos para a empresa. Então, o ganho não é gerar a análise. A partir da interpretação daquilo que a IA fez, ele, né, conseguir fazer propostas e ações diferentes em tempos muito menores do que aquele que ele fazia até então. Então, essa é uma grande transformação. E talvez até com maior qualidade, né? Com certeza. Porque Com dependendo certeza. do tipo de trabalho, mesmo que analítico, a gente requer uma certa atenção que em algum momento pode haver um desvio. Exato. Com a inteligência artificial, isso não vai acontecer. Concordo com você. E Concordo com você. E às vezes a gente também, hoje, né, a gente sempre acaba às vezes deixando algumas coisas para assumir outras. Exatamente. E a IA vai poder assumir esse tipo de coisa para que a gente comece a olhar coisas que a gente não olhava. Acessar lugares que a gente não acessava. Eu acho que isso que é o mais engraçado, que eu acho que é o mais difícil de entender. Não, mas essa é a grande sacada. Muita gente vê a IA substituindo empregos e gerando caos. Mas a gente vive no caos. A gente não vive num mundo de conformidade. É que a gente aceitou alguns caos. a gente aceitou alguns cenários e a gente acha o caos normal. Não, mas gente já falou de- Exato, Aline. a gente Ju, eu falou também de- concordo com você. termine. Eu concordo com você. A gente assumiu que o caos é o normal. A gente vive num mundo caótico. O ser humano, ele criou um mundo caótico. A gente não vive num mundo de paz.
No mundo aquele mundo da IA perfeita que a gente vê nos filmes de ficção, que tem aquele mentor digital, que é o cérebro humano que controla o mundo todo, até um dia pode chegar naquilo, mas a gente está longe daquilo. A gente não é um monte de servo que segue exatamente o que alguém propõe. Não. A gente está contestando tudo toda hora. A gente está criando caos. A gente vive em função de soluções, de problemas que nós mesmos geramos. Para cada solução que a gente gera, a gente cria 10 problemas. E a gente não se toca disso. E a gente assume riscos, né? Não, exato. Complementando o que eu ia mencionar, que faz todo sentido com seu comentário. A gente recentemente falou, né, discutiu aqui nesta mesa sobre risco, que a gente aceita alguns riscos. E dentro das nossas áreas, existem atividades que a gente realmente ignora, porque a gente não tem tempo de fazer. E aí a gente vai ganhar esse tempo. A gente vai sair de um determinado caos, com certeza iremos para outros, mas essa é a sacada, essa é a evolução. Exato. A gente conseguir utilizar o nosso tempo Exatamente. em coisas que a gente ainda não abordou. Exatamente. E talvez em menor tempo. Até porque, lá atrás, quando a gente falou de Revolução Industrial, a gente estava falando de ações localizadas. Até pouco tempo atrás, até antes a grande sacada da web, da internet que mudou o mundo, né? A web, a interconectividade mudou o mundo. Essa foi a grande sacada antes da IA, depois da Revolução Industrial e antes da IA, tem a interconectividade, né? A web vindo para a gente mudar, transformar o mundo, globalizar o mundo. Antes, para fazer uma operação, eu tinha que passar por um monte de estágio, pegar o telefone e ligar para alguém. E já era uma evolução, né? Pegar o telefone e ligar para alguém, e tinha que conversar, e tinha que mandar o documento. Hoje, você faz uma transação no banco em 1 segundo. Você dá um clique no seu celular e já era. E outro dia eu vi um vídeo e eu estava vendo uma entrevista do Jô Soares com o Bill Gates em 95. E aí o Jô Soares falava assim para o Bill Gates, mas então, em tom de ironia, né? Então, a gente vai ter um computador que vai colocar no bolso? Mas como que isso vai funcionar? Como que cabe um computador no bolso? Hoje a gente coloca no pulso. Hoje coloca no pulso. A gente coloca no pulso. Então, em 95, isso só vem ratificar aquela história de que uma curva exponencial, ela tem um tempo muito grande de maturação, onde o nível de transformação em relação ao tempo é pouco. Mas quando ela entra numa curva de inclinação para subir, as mudanças e as transformações que são geradas são muito maiores e em muito menor tempo do que aquele que até então estava vindo. Então, a gente vai ter agora, a gente já entrou nessa inclinação. Então, a tendência é que as mudanças e as novidades apareçam e os impactos apareçam em muito menor tempo, que é a grande diferença lá atrás. Lá atrás, quando a Revolução Industrial apareceu, era localizado naquele setor, naquela indústria, naquela localização, naquela cidade, naquele distrito, sofreu o impacto de colocar uma indústria lá. Então, tirei o pessoal do campo, levei para a cidade. Para aquela cidade, onde as máquinas foram instaladas. Então, aquela cidade sofreu com isso. O resto do mundo continuou fazendo as coisas na mão, continuou usando a agricultura na mão. O Brasil mesmo, até o final do século passado, a agricultura era toda centrada lá na mão de obra. Hoje, nos últimos 20, 25 anos, as coisas mudaram de uma forma que a nossa agricultura hoje é toda mecanizada. Sim. Né? E cada país sofreu num tempo. Aí existe a questão dos países desenvolvidos, não desenvolvidos, cada um foi numa determinada pressão. E eu vejo isso muito ligado aí, Romão, não sei se eu estou correta, mas a gente não tinha hoje essa evolução tecnológica o quanto a gente sofreu até agora. E eu acho que essa evolução tecnológica é a chave para que isso agora seja cada vez mais rápido. Exatamente. Sabe por quê, Ju? Esse impacto do global. Hoje, quando o cara descobriu lá que quando alguém lá fez uma pesquisa e criou um algoritmo, um transformer, e criou um chat GPT, criou uma possibilidade de construir coisas digitais num tempo muito significativamente mais rápido do que o atual feito hoje por um ser humano, o mundo todo descobriu isso.
O impacto foi global. Sim. O país desenvolvido e o país em desenvolvimento tiveram as mesmas informações, o mesmo privilégio. A informação está lá. Então, aquele empresário lá do norte de um país subdesenvolvido, lá de algum lugar de um país subdesenvolvido, seja o sul, o norte, o leste, o oeste, e aquele cara do país, a mesma tecnologia está disponível. Os impactos vão ser semelhantes. Aqui eu vou substituir gente, lá também eu vou. E de uma maneira muito, muito forte, muito drástica. E aí eu vejo que essa complexidade tecnológica envolvida hoje, que é muito maior, hoje está falando de conectividade, estamos falando de hubs, de arquiteturas que envolvem software, que envolvem hardware, né? Muito mais complexo de colocar uma máquina para fazer uma caneca lá atrás. Muito diferente. Sim. Né? A conectividade já deu isso para a gente. Né? Hoje, a gente tem modelos de inteligência artificial conectados com hardware, via IoT. Eu leio, né? A gente vai ver exemplos na indústria em que a Siemens, por exemplo, tem softwares IaaS conectadas com as suas máquinas, onde a gente vai lendo o desempenho da máquina e eu já consigo fazer manutenção preventiva sem ter ninguém lá ter que olhar a máquina. Até 10 anos atrás, eu precisava colocar um cara lá para olhar. E esse cara vai fazer o que agora? Então, o impacto, a complexidade das soluções, elas são maiores. O impacto na sociedade é imediato. Né? Em quanto tempo a gente popularizou o e-commerce? 5, 10 anos? Muito rápido. Muito rápido. Aquilo que demorava... o cara criou a TV em 1950, o rádio, e que demorou lá 50 anos para o negócio que virar um business, virar um negócio... Hoje em dia, você cria uma solução na web e em meses você sabe se estourou ou não. Spotify, Netflix, não são empresas que nasceram e estão aí há 20 anos testando o modelo. São empresas que nasceram num mês e depois de 4, 5, 6 meses estão bilionárias. E o poder da conectividade, né? A gente fala muito de viralizar, né? O alcance dessa informação hoje é muito rápido. Então, quando você junta inteligência artificial, essa velocidade com conectividade, é um troço muito, muito, muito rápido. É por isso que as empresas pioneiras, em alguns aspectos, são as que mais sobrevivem. Se a gente parar pra pensar. Exatamente. A gente pode... Porque ela faz essa corrida, ela fez essa corrida muito rápida, ela chegou primeiro. Ela aprendeu primeiro. Ela aprendeu primeiro. Aí as outras têm que... E tem isso é para várias coisas que a gente tem. Eu vi recentemente um summit, e não me recordo agora o nome do palestrante, lá do Vale do Silício. Ele fala exatamente sobre isso. Quem tem o poder de manipular as camadas, por exemplo, quem manipula o browser? Quem tem o poder de manipular o browser, tem o poder de manipular tudo que está abaixo dele. Por exemplo, a Apple. A Apple, ela cobra para você colocar um produto no sistema operacional dela. É imposto, ela cobra. Isso ele deixou claro na palestra dele lá. Edmar. Deixou claro na palestra dele. A Apple cobra para você colocar lá um produto na plataforma dela. Isso é imposto. E ela manipula isso. Assim como o Google, assim como a Samsung com o Android, e aí vai. Então, quem consegue manipular os browsers hoje, manipula tudo que está para baixo dele. E isso é poder. Né? E a grande diferença que a gente vai ver agora é também assim, quando nasceu o mobile, quando nasceu o web, teve uma coisa fantástica. É um evento fantástico que ninguém se toca, pouca gente se toca sobre isso. A novidade e o impacto e por que aquela novidade pegou. Olha que interessante. Quando a gente criou a web, uma consequência disso é que um monte de solução web começou a ser criada. Quando eu criei o cloud, quando eu criei o SaaS. Por que eu criei o SaaS? Pela conectividade. E todo mundo parou de fazer em casa e começou a comprar. Porque era mais barato comprar alguma coisa que... Padaria. Tem um monte de padaria, cada padaria tinha o seu sistema de gestão de padaria.
oficina mecânica. Cada um contratava um programadorzinho lá e falava, ó, faz para mim aí. Né? Ou empresa pequena. Cada um contratava lá um programadorzinho e falava assim, ó, faz um sisteminha para controlar meu estoque, controlar meu contas a pagar. Com o evento do SaaS, por que eu vou pagar um programador que eu nem conheço a qualidade dele, se eu posso e nem consigo conferir com que qualidade ele entrega aquilo, né? Se eu já tenho um software testado na nuvem que milhões de pessoas usam. Não é isso? Aí eu comecei a comprar. Então, olha o que aconteceu. A web começou a ser um canal de distribuição novo. Até então, não existia distribuição na web. Não existia. Você podia comprar por telefone, você comprava pela TV, você comprava pelo jornal, você comprava pela publicidade, mas você não comprava pela web. Porque não existia web. Então a web veio como um novo caminho de distribuição de soluções. E quem saiu primeiro percebendo isso, se deu super bem. Os .com da época, né? Se deu tudo que a gente vê de marketing hoje, tudo que a gente vê de e-commerce hoje, nasceu dessa visão que alguém teve lá atrás, que a web era uma baita de uma ferramenta que abrangia o mundo todo e que eu conseguia colocar meu produto onde eu quisesse no menor tempo possível. Porque a venda, ela parte da conexão e agora eu tenho um alcance muito maior. E aí apareceu um outro evento. Mobile. Logo em seguida, a gente começou a ter uma evolução dos equipamentos. Aquele tijolão que na minha época, e depois aquele pequenininho que todo mundo queria Nokia. ter, né? O que era? O que eu queria ter? Um Nokia pequenininho? Eu queria ter um tijolão desse tijolão tamanho. daquele tamanho? O que eu queria ter? Né? Aí, então, eu queria ter um BlackBerry. Todo mundo queria ter. Porque tinha teclado, e eu conseguia mandar mensagem, e todo executivo tinha. Então, eu queria ser um executivo que também tivesse naquele. E andava com ele carregado na cintura. Mas a grande V3. sacada foi quando a gente começou a colocar sistema operacional dentro e transformar aquilo que era o mobile, um aparelho telefônico, num smartphone. Quando a gente introduziu o conceito de smartphone, a gente colocou dentro de um celular toda a capacidade de um desktop. E aí, com a conectividade avançada, eu consegui conectar o meu smartphone num servidor na nuvem. E aí, o que aconteceu? Chutem. Eu criei um novo canal de distribuição. Agora eu também vendo pelo mobile. Sim. Antigamente eu vendia pelo desktop, agora eu vendo pelo mobile. Então, essas novidades tecnológicas, essas inovações, elas vão criando novos caminhos de distribuição. Nós criamos a web e o caminho da distribuição via web. Nós criamos o mobile, soluções mobile e coisas que só funcionam bem no mobile. E a gente compra. Quem de você já não comprou alguma coisa que só funciona no mobile e você curte? E você assinou, fez assinatura. É o novo. Agora, ainda não aconteceu isso para IA. Tem aí ChatGPT, tem Gemini, mas a distribuição ainda está centralizada nos browsers da web. A gente não tem ainda qual é o novo caminho de distribuição que esses caras trouxeram para a gente. Ainda não tem. Então, essa é a expectativa que gera o que pode vir pela frente. Um modelo disruptivo de comercialização dessa IA. Porque isso não tem ainda. Então, quem é que está se dando bem? Quem tem o domínio dos browsers ainda e dos sistemas operacionais. As grandes big techs, né? As grandes empresas de tecnologia que têm o poder da web hoje, que estão se dando bem com a IA também, na comercialização dela. Porque é a utilização dela nesses canais. Exato, é a distribuição. Como é que eu distribuo esse conhecimento? Pela web, pelo mobile. Eu não criei ainda, a gente não foi suficientemente capaz ainda de criar uma nova forma de distribuição que não seja esses dois. Mas que em algum momento, pode escrever aí, em algum momento isso vai acontecer. E quando acontecer, será uma nova revolução. Por quê? Cria um novo canal de distribuição, valor agregado, e aí vai.
É nesse caminho que a gente Que muito que a gente doido, a minha caminha. cabeça está explodindo, porque agora ela está tentando resolver um novo canal de distribuição através da IA. Eu poderia dar alguns exemplos que já explodiram aqui, ó. Tipo, eu realmente acho que o nosso próximo passo de interface, né, de interação com a IA vai ser verbal através desses aparelhinhos aqui. E aí eu não vou ter mais essa. Hoje a sensação, eu acho que a questão tá bem na experiência com o equipamento. Hoje, se eu quiser acessar, por exemplo, o browser, eu vou desbloquear esse aparelho, eu vou procurar o aplicativo. Aline, eu a tenho gente uma vai ter um rota. neurotransmissor que vai conectar com o satélite e vai criar um caminho novo. Que não passa por browser, que não passa por Que servidor, só que não passou passa por por nada. aqui. Exato. Mas ele vai interagir comigo. Eu acho que esse é o Exato. próximo passo. Sem ter servidor nenhum. Ele vai conectar no satélite, que vai fazer uma distribuição para o outro hub, e vai chegar um conector aqui com outro conector aqui direto, sem ter necessidade. Por exemplo, né? Isso estamos chutando aqui. Sim, né? sim. Que- Mas é o próximo estágio que eu consigo idealizar. Imagina a materialização disso. Não, e tem coisa Muito que a gente não louco, cara. consegue, porque quando a gente viu essa... Por que eu toquei nesse assunto? Porque quando eu vi esse post do Jô, né, com o Bill Gates, em 95, era muito irônico. Parecia loucura. Muito irônico, uma gozação, até brincadeira, né? Como é que vai fazer isso, né? A Bem gente no olha lá estilo Jô. atrás, né? Eu assisti o Agente 86, ele tirava o sapato para fazer ligação. E eu falava assim, como é que uma pessoa pode ligar a partir de um sapato? Né? Então, coisas inimagináveis que você via no curto, e esse tempo está diminuindo. Porque eu estou falando de 80, 70 e pouco, 80 para 50 anos. Eu não vou, meu neto não vai precisar viver 50 anos para ter uma transformação dessa. As transformações agora, por estar nessa curva já exponencial, essas alterações, essas novas inclusões e novidades, elas vão aparecer a cada ano, a cada 2 anos. Né? É o alinhamento do hardware com essas tecnologias, né, Ruban? A gente até falou disso na primeira parte do nosso episódio, né? Ela foi falada a primeira vez há 70 anos atrás, mas o hardware não estava preparado para a utilização dela. E agora ele está cada vez mais próximo disso. Então ela está na curva exponencial e a gente está cada vez melhor aqui a ponto de suportá-la. São 2 eventos de hardware que eu acho que vão mudar de novo o mundo. A interconectividade, que eu acho que o 5G, 6G, essas tecnologias vão gerar as coisas de maneira muito rápida, né? Vai acabar com os delays. Isso é uma coisa. Então, a conectividade vai ser uma coisa muito, muito realista e muito significativa nas soluções. E a outra é a computação quântica. Quando a gente conseguir criar máquinas quânticas que suportem, que estejam estabilizadas. Hoje a gente não tem isso ainda. Mas quando a gente tiver máquinas quânticas que estejam estabilizadas, que suportem as condições que a gente tem hoje para poder tocar, processar, o poder das máquinas quânticas são exponencialmente maior que qualquer melhor máquina que nós temos hoje. Então vai ser uma outra revolução, vai ser uma coisa também que vai entrar assim para disruptivamente, vai criar um outro mercado, uma outra situação, um outro cenário totalmente diferente do cenário que a gente consegue imaginar hoje com as tecnologias que a gente tem hoje. Uma máquina quântica significa... Até o modelo, vocês já viram uma máquina quântica? Não. Até o modelo é muito futurista, não tem nada a ver. Então, tudo vai ser muito diferente. Tudo vai ser muito diferente com a implantação das máquinas quânticas, na minha visão. Então, máquinas quânticas mais conectividade é um novo fator para uma nova sociedade, um novo uso de IA, uma nova fase de IA. Talvez a IA que a gente fale, a singularidade, esteja amarrada ou esteja atrelada ao desenvolvimento desses 2 fatores, conectividade e computação quântica, por exemplo. Tá? E eu acho que um local que vem trazendo um pouco sobre isso, não muito, acho que claro para as pessoas, são os filmes. Os filmes relacionados hoje que falam sobre IA, eles têm um ar que pra gente soa muito futurista. Como o próprio Atlas, que é um filme recentemente da Jennifer Lopez. Exato. Dá uma sensação que esse filme é irreal. Só que Ficção. aquilo pode ser muito real, porque ela basicamente coloca um fone e ela tem uma pessoa com ela
o tempo todo. Uma iteração, né? Exato, que ajuda ela em tudo. Então, assim, é muito real. E a gente acha, a gente lê aquilo, a gente fala assim, nossa, a gente vê aquilo e fala assim, Não, gente, será que isso vai acontecer? eu diria que isso está mais próximo de acontecer do que a gente imagina. Claro Aí que entra- não, naquele cenário da guerra. Que Não, todo mas mundo- aí não é entra, isso. aí O entra uma ponto outra questão, que é o distanciamento cada vez mais significativo entre o mundo digital e o mundo das coisas físicas. Então é muito simples hoje, ou é muito rápido hoje, é muito provável que a gente construa soluções digitais cada vez mais interessantes num tempo menor. Isso não é verdade quando a gente fala das coisas físicas. Se amanhã a gente decidir que tem uma tecnologia, se a gente chegar ao nosso conhecimento, que a gente tem robôs que conseguem fazer tudo que um ser humano faz, vai demorar anos para que eu substitua todas as fábricas, todo ser humano das fábricas por robôs. Anos. Tem logística envolvida nisso. O carro autônomo, ele existe há 10 anos. E a gente não vê o carro na rua ainda. Não. Porque cada protótipo precisa de mais 6 meses, 3 meses, 1 ano. Cada ajuste precisa voltar. Quando a gente faz alguma coisa física, tem toda uma parte logística que não existe no mundo virtual. Tem a distribuição, que é física. Eu preciso do caminhão, eu preciso da matéria-prima chegar, eu preciso do navio, eu preciso do avião, eu preciso do caminhão, eu preciso do ser humano, de processos. Não é assim. Não é o impacto de um erro digital é muito menor do que o impacto de um erro físico. Se eu construir alguma coisa hoje física e não der certo, eu posso matar alguém. Eu posso colocar um carro na rua e atropelar 10, 15 pessoas. Eu vou fazer isso? Não vou. Agora, eu posso testar um algoritmo aqui que pode também causar um estrago muito grande, mas é controlado. Eu faço um ambiente de testes e testo lá. Eu vou testando, eu vou fazendo, e o retorno é muito mais rápido. Nós estamos comentando aqui, né? Os ajustes que você pede para fazer uma solução digital, elas são feitas num tempo muito menor do que os ajustes que você pede para uma solução física. Nós estamos falando do painel de um carro, né? Você pede, por exemplo, para fazer um ajuste num software. Você demora semanas e você vai lá e faz. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês. Você vai lá e faz o ajuste que o cara pediu para atender a necessidade dele e atende. Você pede para mudar um painel do veículo, é o próximo release, é o próximo ano. Não sai esse ano. Eu acho que esse é o grande dilema hoje dos negócios, né, Rubão? Tipo, dentro de cada setor. Como é que eles podem unir a tecnologia, a inteligência artificial, para ganhar velocidade até nas entregas físicas deles, né? Com menor impacto para a sociedade. Inclusive, vamos usar o cenário do carro, né? O que dentro desse processo a tecnologia ajuda eles a acelerar? Você tem essa experiência? Vamos trazer para um case da Queston. Não, sim. Não precisa ser o exemplo do carro, mas dentro dos processos e dentro das empresas, né, do negócio, em que pequenas partes a utilização da inteligência artificial ajuda, por exemplo, os seus clientes? E muito, né? A gente tem vários casos diferentes de utilização de inteligência para gerar ganho para os negócios. Muito caso, muito caso. A gente tem desde o caso em que a gente consegue determinar fraudes, a gente consegue fazer análises consultivas, a gente consegue diminuir o uso de pessoas, reduzindo o custo operacional e aumento da produtividade em escritórios de contabilidade, em serviços administrativos, né, mais simples falando, em análises, por exemplo, a gente consegue hoje gerenciar frotas de veículos, fazendo análise do uso e do consumo dessa frota a partir de IAs que estão conectadas nas telemetrias dos veículos. Então, eu consigo saber hoje quem é o condutor que agride mais o veículo do que o outro. Eu consigo saber que condutor hoje ele é um ofensor nos custos de uma frota. Até então, hoje, o fulano, ele gera tanto de multa para mim, mas é o cara que mais entrega faz. Mas eu esqueci de ver que tem mais 15 igual esse cara. Então, aquilo que era um ícone, agora para mim é um ofensor.
Então, eu consigo dar visões diferentes de problemas. Outro dia, eu estava fazendo uma apresentação, e a gente fez um case para uma pessoa, né, na área logística, em que ela demorou lá uns 5 minutos para poder encontrar todas as multas de um veículo que ela tinha lá. Né, de um veículo. Ela entrou, pegou, depois ela viu de quem era a multa, quantas multas eles tinham e tal. Esse processo todo demorou uns 5 minutos, ela demonstrando pra gente, né? Em 38 segundos, nós trouxemos todas as multas e o estado de IPVA, licenciamento e outras taxas, os débitos de multa, IPVA, licenciamento, de 253 veículos da frota dela. 38 segundos. Ela passaria, talvez, alguns dias fazendo esse Com levantamento de certeza, forma não manual. tem, não tem. Ela tem lá um legado de anos que ela tem lá com pendência que ela não consegue resolver. Então, qual foi a grande sacada? Olha que coisa legal. Algum ganho assim, um ganho que eu vou te dar agora. A gente fazendo a demonstração, eu falei para ela, inclusive aqui a gente consegue mostrar para você o que vai vencer daqui a 60 dias. A multa nem saiu, mas a gente já tem ela aqui para você, porque a gente acatou, a gente já pegou a infração. A multa não foi criada, mas a gente vai ser criada em função desse AIT aqui. Aí ela olhou e falou, mas não pode. Como não pode? Porque esse carro aqui é zero, eu comprei agora, está na concessionária. Eu paguei já, eu não posso te levar essa multa aqui porque eu já paguei. Isso aqui não pode ter acontecido. Eu falei, então liga lá. Está errado. Eu falei, não tá. Não, tá errado. Ligou. Aí a concessionária pediu desculpas para ela. Falharam. Agora, o que aconteceria... Ela nunca descobriria. Ela nunca descobriria, porque ela Não. está focada em resolver problemas de 2 anos atrás, que está vencendo agora. Eu brinco que ela ia tá olhando pro descobrir- retrovisor, ela ia né? descobrir Não, que tá ela- vencido. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, quando ela fosse olhar para isso, ela não ia ter a capacidade de discernir que isso aqui foi um erro e não dela. Olha o ganho que nós geramos para ela na primeira utilização da aplicação. E você entregou para ela uma base de dados onde ela passou a ter insights em cima dessa operação. O que nós falamos para ela? O que é passado, faz um plano para resolver. Faz um Começa a olhar planejamento pra frente. estratégico para resolver o passado, que já foi. Que são lá 253 veículos que tem multa, um monte de coisa para resolver. Resolve. Faz um plano estratégico, um plano financeiro de desembolso e vai resolver no passado. E o futuro, você tem ações proativas como essa que você fez hoje. Isso para falar de um uso simples de uma aplicação no dia a dia, em que a gente mostra que a utilização da tecnologia dá um resultado muito superior do que o mesmo trabalho sendo feito pelo ser humano. Não estamos aqui contestando se a solução é inovadora ou não, ou se ela é o estado da arte ou não. Nós estamos aqui contextualizando que o uso dessa tecnologia foi deu um resultado muito superior ao mesmo trabalho sendo feito pelo ser humano. E um ganho significativo para a empresa. Percebe? Eu estou agregando valor, estou deixando de pagar aquilo. Consegui antecipar a um desembolso financeiro que eu teria, que não vou ter. E livrou espaço ali, livrou tempo dessa pessoa para construir essa análise. Aline, vou te contar uma coisa que aconteceu logo em seguida. Ela tem mais 196 veículos que foram comprados na mesma concessionária. Você sabe o que a mulher da concessionária falou? Não precisa me cobrar sobre os 196 que eu tenho que te entregar. Porque nesses 196, eu garanto para você que todos vão estar entregues de maneira adequada. Isso não vai mais acontecer. Isso aconteceu porque alguém cobrou ela que na entrega passada ela falhou. E ela já assumiu o compromisso que na próxima entrega ela não vai falhar. Isso é significativamente interessante, o ganho. Porque não é só o ganho daqueles caras que ela percebeu. É o ganho daquilo que ainda está por vir. Que a pessoa da concessionária já falou para ela, com esses 196 não vai acontecer.
Olha que coisa. A Startup, gente melhorou você a interação. terceirizou a tecnologia, te trouxe uma qualidade num processo terceiro, numa outra empresa. E mais, ela evitou que no futuro aquele erro pudesse acontecer de novo sem ninguém saber. Se eu não cobro você, Aline, como é que você sabe? Como é que você poderia garantir para mim que isso que aconteceu agora não ia acontecer no 196 do futuro? Exatamente. Ninguém te cobrou. Então, as cobranças de maneira proativa geram ganhos significativos para a empresa. E, nesse caso, a tecnologia ajudou a fazer isso. Né? Fantástico. Agora, tem uma coisa também que é importante, que a gente tem que falar, que é o impacto do uso da IA nas soluções, por exemplo, digitais. Né? Com a ajuda das IAs, a gente vai ter a capacidade de construir tudo que é digital muito mais rápido, mais assertivo, com mais qualidade, utilizando menos pessoas. Mas tem uma coisa interessante que é a IA não substitui os problemas do dia a dia. Ela potencializa. Porque se alguém me passa uma definição errada daquilo que eu tenho que executar, eu vou executar errado de uma maneira muito mais rápida. E talvez eu demore muito mais tempo para encontrar o problema. Porque é tanto volume junto, tanta regra junto, tanta coisa nova, que eu fiz em um tempo muito curto, tão rápido, que a devolução dos problemas e a análise dos problemas pode demorar mais. Onde antigamente eu tinha que analisar um problema, que era feito manualmente, né? Eu tinha que resolver 2 problemas que aconteceu ali na hora. Hoje não. Hoje eu resolvo, hoje vem para mim resolver, para a área de negócio, 15, 20, 30, 40, 100 tipos diferentes de problemas, porque a agilidade da automatização trouxe isso para você como consequência. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, né, de fazer as coisas que vai fazer mais rápido, faz. Mas desde que todas as regras de negócio, todas as especificações de negócio estejam corretas também. Está tudo muito amarradinho. Então, IA é bom? É. IA acelera? Acelera. Reduz o custo? Reduz. Mas tem todo um processo de transformação. Porque vocês sabem tão bem quanto eu. Entre uma necessidade de negócio e a implantação de uma funcionalidade sistêmica, tem todo um caminho, uma ponte para ser construída. Sim. Cada etapa desse conjunto de transformação que vai acontecendo entre uma necessidade que se viu no negócio e a implantação de uma funcionalidade digital, em cada momento existe uma transformação até chegar no 0 e 1 aqui. Eu saio de um português e de uma necessidade falada aqui, de uma conversa aqui, e chego aqui numa implantação de um algoritmo onde 0 e 1 vai trabalhar. Essa transformação, a cada etapa tem uma perda. Então, eu tenho a necessidade, depois, essa necessidade gera uma lista de requisitos funcionais que eu preciso entender o processo deles. Cada processo dele é regido por um conjunto de regras de negócio. Cada regra de negócio é um conjunto de de condições que eu tenho que criar de maneira correta para poder dar o objetivo daquela funcionalidade. Então, se isso acontecer, se aquilo não acontecer, se a data de vencimento for igual, e se ela for maior ou igual? É igual? É maior? Então, às vezes, uma palavra, um sinal, gera toda uma diferença na execução do processo final. Então, a cada momento, eu tenho uma perda. 2%, 5%, 10%, 15%. Então, imagina que se eu pulo todas as etapas aqui e vou fazer automação direto com IA. Como é que eu quero fazer a funcionalidade? Senta aqui que a IA vai fazer. Não vai. Ela vai gerar um conjunto de códigos aqui que muito rapidamente você vai colocar em produção, que vai gerar 1 milhão de problemas para você resolver manualmente depois. Aí você fala, mas a IA não me ajudou, ela atrapalhou. É lógico, você pulou toda a etapa de construção da solução. Você ignorou que entre uma solicitação de negócio e a implantação de uma funcionalidade sistêmica, existe todas umas etapas de transformação em que parte a parte vai transformando até chegar no algoritmo final? Você ignorou tudo isso. Então, o uso da IA dentro do desenvolvimento de soluções digitais não quer dizer que a gente vai eliminar todos os conceitos de transformação que existem até hoje. Pelo contrário, se você não usar, nós vamos gerar problemas para as pessoas e não soluções. Conceitos básicos da engenharia de software.
E isso, lá atrás, começo. Aline, isso a gente vê hoje. Eu, como empresário, como dono de empresa, hoje eu vejo isso na realidade. Eu venho aqui falar para você de IA, falar de desenvolvimento, é muito bonito. Né? Porque existe a informática do professor, que é aquela futurística que o cara fala, quando que a gente vai usar isso? O aluno fica perguntando, né? O professor viaja, cara, quando que a gente vai ver isso? Existe a informática de vendas, que é o país da Alice, né? Tudo funciona. Eu reduzi o custo, aumentei a produtividade, a performance, isso aqui é sensacional. Você já viu algum vendedor de software falar que não funciona a aplicação dele? Jamais. Não, tudo funciona. E existe a TI, a informática do dia a dia, que é aquela que a gente camela junto. Que tem que usar os conceitos que a gente estudou. Não é porque o cara é médico que ele vai conseguir fazer um RP de medicina. Se não tiver profissional de TI que consiga pegar a necessidade dele e transformar em software. E não é a IA que vai fazer isso. A IA não vai substituir esse profissional. Essas etapas de transformação, elas não estão embutidas, pelo menos não estão embutidas ainda nas AIs, nos ambientes de AIs atuais que a gente tem. A IA hoje ainda é insuficiente para entender todo esse processo de transformação. Ela pode te apoiar. Se você chegar no ChatGPT e falar para ela, ô ChatGPT, me mostra o caminho para que eu possa, me cria as etapas de construção de um sistema de contas a pagar. Ele vai passar exatamente o que a engenharia de software te propõe. Todas as etapas. Agora, se você não tiver capacitado, qualificado para entender aquilo e aplicar os modelos, as técnicas corretas para transformar aquilo até chegar no momento da IA poder te ajudar, porque a IA vai te ajudar muito aonde? Na construção do código. Isso ela vai te ajudar perfeitamente. Então você pega um modelo de código e fala, eu quero que você crie essa tela usando essa arquitetura aqui, como modelo. Ele vai criar em Python, em C#, ele vai criar e você vai fazer pouco ajuste. Mas até falar para ela quais são as regras de negócio que tem que constar naquele código, tem todo um trabalho anterior que ela não sabe fazer. E aí é aquilo que eu falo. Se você sabe pedir para uma IA, lá no prompt da IA, você vai ter resultado bacana. Se você não tem conceito e não sabe pedir lá no prompt da IA, que é a interface que liga o homem com a IA, é o prompt. Se a gente não sabe, não tem competência para fazer pergunta lá, ela vai gerar qualquer coisa. E você, por ser ignorante, por não saber, vai assumir aquilo como verdade. E esse é o risco que a humanidade corre hoje. Que a humanidade não. Eu fui num evento agora, o Summit, e ali eu vi uma coisa muito interessante. 80% do público, ou até mais, eram profissionais liberais, não da área de tecnologia. Isso quer dizer o seguinte, popularização da IA para o pessoal não tecnológico. Qual é a consequência disso? Um risco. É um risco enorme. Muito grande. Porque aquele povo saiu de lá imaginando que ele consegue tudo pela IA. E não é verdade. Ninguém vai conseguir fazer um sistema, ninguém que não seja de tecnologia, que não consiga entender o que é engenharia de software, vai conseguir fazer um produto qualificado só usando IA e o seu conhecimento próprio no negócio. Não consegue. Tenta você em casa aí. Você que está em casa aí, que é da área contábil, que é da área, que é um médico, que é um dentista, que é um advogado, tenta você criar um sistema qualificado, uma coisa bacana, que agregue valor para o seu negócio, sem ter o apoio de um profissional de tecnologia. É difícil. É difícil. A gente vai conseguir bastante coisa legal. Bastante coisa legal. A IA vai te apoiar a criar um contrato melhor. A IA vai ajudar você a criar um procedimento melhor. A IA vai te ajudar em muitos aspectos. Mas em algumas coisas você precisa ainda de um profissional. Sim. Senão você corre o risco de não entender a diferença entre ter uma necessidade ou uma ideia e ter um aplicativo funcionando do outro lado. E isso é fundamental. Esse é o grande risco que a popularização da IA vai trazer. Eu me lembro, eu faço um link agora, lá atrás, eu sou um cara de 60 anos. Então eu sou daquele cara que estudou cartão perfurado.
E é verdade, eu estudei na Fundação Cartão Perfurado. Minha turma era cartão perfurado. Né? Tinha que levar caixinha de sapato lá para ler os cartão perfurados, para perfurar os cartões. Eu sou do tempo que dump em programa COBOL tinha uma listagem que tinha umas 500 páginas. Tudo de 0 e 1. E você tinha que ir lá ler para saber aonde o programa está dando errado. Que você codificava Assembler. Eu codifiquei. Lá no registrador da máquina. Então eu sou dessa época. Aí, para mim, a evolução do COBOL. Fui trabalhar com COBOL. Ganhei um terminal. COBOL. Eu vou montando aqui a história na cabeça. Eu consigo visualizar. Prossiga. Muito bom. Aí o profissional de tecnologia era o profissional de mainframe. Porque o mainframe era o profissional qualificado. O que era qualificado? O cara estudou para aquilo. Eu fiz matemática com ênfase em processamento de dados. Depois eu fiz uma faculdade de processamento de dados para me especializar naquilo. Aí eu fiz uma faculdade de engenharia de informação para me especializar naquilo. A tecnologia foi evoluindo, eu fui evoluindo com ela. Estudando a tecnologia, até chegar na arquitetura. Fui estudando. Por quê? O profissional qualificado era o profissional de matemática, de análise de sistemas. Aí nos idos de 80, aconteceu uma revolução na nossa área. A democratização da informática. E qual foi o grande evento? A microinformática. O microcomputador. Então o microcomputador entrou no mercado, assim, fazendo milagres, né? Porque agora todo mundo que tinha um micro em casa poderia criar a sua solução. E deu muito certo para muita gente. Então as pessoas agora têm que se qualificar para funções, trabalho que agregue valor para a empresa. Cada vez mais consultivo. E consultivo faço sozinho? Não. Eu não falei para você que a IA consegue ir lá e analisar os balanços? Consegue. Ela consegue tirar, analisar o fluxo de caixa, DRE com balanço patrimonial. Ela consegue analisar, por exemplo, o ativo circulante com o passivo circulante, criar uma análise de dívida do cara, situação de dívida do cara, situação de caixa. Ela consegue prever fluxo de caixa. Isso tudo em segundos. Mas isso vai ser um baita do insumo para aquele profissional consultivo poder dar direções diferentes para o negócio dele. Porque, no fundo, ela não toma decisão. Ela não tem o poder da decisão. E ela nem pode, né? É aquilo que eu falei no primeiro podcast. A IA, ela nem é o estagiário que você manda fazer tarefa repetitiva e deixa o cara lá. E ela nem pode ser o seu oráculo. Uhum. O cara que você acredita em tudo que ela gera. Não. A IA é aquele assistente que você sempre sonhou que um dia o seu chefe ia contratar para você. É aquele cara que você fala, mano, aonde achar esse cara que me ajuda pra caramba? Esse é a IA. É isso. Então, esse profissional consultivo, ele tem que olhar para a IA como esse cara que ajuda ele a criar, a tomar decisões e a direcionar soluções que até então ele sozinho não conseguia. Por acúmulo de trabalho, ou por volume. Como é que eu vou avaliar 5 balancetes juntos, olhar a conta de cada um? Quanto tempo demora? Eu tenho esse tempo? Não tenho. Ninguém tem esse tempo. Mas a pressão por essa resposta você tem. Você não tem o tempo para gerar a resposta. Mas a pressão para gerar ela no tempo que o negócio precisa, você tem. E, invariavelmente, o tempo do negócio não é o tempo que você precisa. É aí que a IA entra. A IA entra agregando valor aí. Parece óbvio que eu estou falando, mas é tão longe do que a gente vê na realidade. A transformação é a palavra-chave. É você ter convicção, ter essa ciência que nós estamos no período de maior transformação que a humanidade já viveu. É esse período nosso. É essa transição que a gente está vivendo, que vai demorar mais 40, 50 anos aí, é uma transição forte, que vai refletir muitas coisas. A gente pode salvar o planeta. Porque se tem uma coisa que nós estamos fazendo, é acabar com o nosso planeta. Com tanta tecnologia, com tanta inovação, é esse período todo e essa transformação pode apoiar no controle das mudanças climáticas,
pode mudar na extinção do uso de combustíveis fósseis. Ela pode melhorar muito a nossa vida. Vamos trabalhar menos. Vamos ter mais tempo, né? Para a gente se dedicar a gente, à vida. Então, cara, tem muita coisa diferente do que as pessoas pensam do futuro. Eu vejo o futuro como uma coisa muito legal. Eu não vejo guerra, eu não vejo o fim do mundo, eu não vejo que a IA, os robôs vão fazer uma rebelião para matar o ser humano, nada disso. Eu vejo só coisas muito legais para acontecer. O mundo é caótico e sempre vai ser caótico, mas cada vez mais vai ser um caótico controlado. E a tecnologia vai ajudar a fazer isso. Essa é a minha percepção de futuro, essa é a minha percepção, né? Então, a grande palavra é transformação, inteligência, criatividade, transformação. São as palavras-chave que vão reger o futuro. Inteligência, criatividade e transformação. Estar preparado para as transformações, corre o risco das transformações ocorrerem num tempo inimaginável. Diariamente vou ter que me transformar. E eu tenho que estar preparado para isso. Essa é uma habilidade. A habilidade do ser humano do futuro está preparado, a adaptabilidade. Adaptabilidade. Assim como eu vou poder no futuro criar um ser humano que pode viver em Marte. Eu crio um pulmão que é compatível com a atmosfera de Marte, crio um humanoide e ponho lá. Acabou. Acabei de criar um cara. Isso é muito... Cara, o que é louco? Se você perguntar para o cara de 1500 o mundo de hoje... É louco. Nós seríamos loucos de falar isso. Nós somos só, sabe? Só temos que aceitar essas transformações e assumir que a transformação faz parte da evolução do ser humano. E que esse é o momento de transformação. É isso. E ela vai trazer o novo normal. O novo normal. O O novo normal normal. diferente. Espero que menos caótico. Também. Espero com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida, menos caótico, né? outras Para coisas. o Léo, para a Mari, né? É Vamos isso aí. deixar o mundo melhor para eles. Isso é muito bom, É né? isso. Muito obrigada, Rubão, pela sua participação. Eu acho que ficou uma mensagem Fantástica, né? muito... Participação. Eu com, agradeço. com uma mensagem acho que muito importante aí para o nosso público. E principalmente acho que para o público de TI. Porque, querendo ou não, o público de tecnologia, ele vai ser a linha de frente nesse novo normal. Acho que é a primeira área que vai ter, né, que vai ter esse cruzamento e esse conflito com esse novo normal. E acho que as palavras que você falou, transformação, criatividade, tudo isso vai fazer parte da nossa rotina. E são coisas que eu acho que a gente vai precisar aprender a fazer. Algumas pessoas vão precisar realmente aprender e mudar o mindset que eles têm hoje. Então, gente, muito obrigada mesmo, Rubão, Eu que pela agradeço a participação. oportunidade de vocês duas me fazerem o convite. Está sempre aberto aos convites. Agradeço bastante. Agradeço os ouvintes aí do podcast, né? Por estar aí vendo a gente agora e espero ter conquistado a confiança de vocês e as expectativas que vocês gerem em função desse assunto. É um assunto muito delicado, porque é um assunto em pauta hoje, é uma hype, né? Então tem que ficar muito preocupado com a hype, porque hoje é o que há, amanhã pode não ser, né? Mas é um momento de transformação, é um momento bem delicado da sociedade e é um assunto... Eu peço desculpas para o pessoal técnico, né? O pessoal de TI, porque a gente deixou muitas vezes de entrar na parte mais técnica dos assuntos e deixar uma conversa mais bate-papo mesmo, até de forma proposital, né? Que eu acho que era o intuito do pod, era esse, né? De a gente tocar num assunto tão delicado com uma maneira mais abrangente, menos técnica e mais abrangente, né? Então, o pessoal de TI me desculpa, né? E é isso, pessoal. Agradeço bastante. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Me senti honroso de estar aqui e muito obrigado. E A honra é toda nossa. a gente sabe que esse assunto ainda vai gerar muito debate. Vai ter muito E debate. a gente pela também frente. espera E a não gente ter espera- errado, porque estamos em transformação. Estamos A em gente processo. também tá colocando na mesa um assunto que todo mundo quer ouvir falar e talvez essa seja também o nosso ponto de vista, é a nossa opinião. Exatamente isso. Bom, gente, então agora a gente chegou ao fim de mais um episódio, tá? Até queria deixar aqui registrado, em nome meu e da Aline, o quanto
o Rubão é uma referência pra gente. Sabe o né? professor O que ele professor puxou a lembra? orelha, essas coisas. Ele é o nosso. Ele é a nossa referência. Então, gente, se vocês curtiram, deixem o like, curtam o vídeo, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. E não deixem aí de acompanhar o pódio, a gente quer trazer muita informação. Acho que, tenho certeza que essa parte 2 e a parte 1, elas são enriquecedoras para qualquer profissional. E é isso que a gente quer trazer para vocês, tá? Então, um grande beijo, até a próxima.